de ler a Bíblia todinha durante o ano de 2020. Olha, hoje eu fui buscar remédio lá no AME, né? Todo primeiro dia útil do mês eu vou lá buscar remédio para minha mãe, para mim e lá para o nosso diácono que já está velhinho, que nem pode ir na igreja José Ferreira. Gente, eu chego lá às 4h30 da manhã. O AME só abre às 7, né? Mas logo a fila começa a crescer. E hoje eu estava lá, sentado, aguardando ali no ponto do ônibus abrir, e nesse período o que é que eu fiz? Fui acabar de ler Ezequiel. Gente, acabei de ler Ezequiel hoje, li Daniel todinho e estou acabando de ler Oséias. Olha lá, já li o Novo Testamento. Se eu posso, você também pode. Faça esse compromisso. Se você ler apenas 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda, né? Mas nesse momento aí de pandemia, de isolamento, aproveite e vai ler a Bíblia, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Vamos iniciar agora, vamos continuar estudando a Bíblia, porque o nosso culto de quarta-feira, além de oração, é um culto de estudo bíblico. Estamos falando sobre batalha espiritual. Mais algum recado aí, Lucas? Mais alguém entrou? Irmã Zonilda. Irmã Zonilda, Deus abençoe sua vida. Mandou um beijo pra mim, um abraço pra ela. Isso. Manda um abraço pro seu Jura, São Paulino ali, gente fina, homem bom, né? Minha oração, meu desejo é ver o seu Jura entrando naquela igreja lá para louvar a Deus, né? Deus abençoe sua vida, seu Jura. Um abraço pra Dora também, sempre manda um abraço pra mim. Isso, Deus abençoe. Dora, o Lucas está agradecendo um abraço, né? Cleide, Deus abençoe. Vamos lá, gente, Efésios, tem mais algumas... Avisa para não esquecer, é muita coisa aqui, eu acabo esquecendo. Enquanto não. Ó, nós estamos estudando Efésios, capítulo 6, falando sobre batalha espiritual. Lembra que nós falamos a semana passada? Paulo começa esse texto dizendo que, olha, lembra? Finalmente, ou quanto ao mais. Ou seja, tudo que ele falou antes precisa ser observado, para que então tenhamos vitória na batalha espiritual. É interessante que Paulo vai mostrar nesse texto, do versículo 10 até o versículo 22, 3 vezes a expressão ficar firme ou permanecer firme. Eu estive olhando lá no texto original do grego, significa ficar de pé, ou seja, diante de Satanás você tem que ficar de pé, né? Ó, certo? E Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra pessoas, né? É contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós enfrentamos batalha espiritual, sim. Vocês lembram que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Foi tentado pelo diabo. Mas como ele venceu? Através da palavra de Deus. Por isso que é importante a palavra de Deus, gente. Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus, principalmente nesses últimos dias. Está cheio de igreja por aí, pregando heresias e outros pregando autoajuda. Eu falo, a gente precisa de ajuda do alto. Antigamente, quando uma pessoa se convertia, através do meu ministério, eu falava assim, procura uma igreja mais próxima da sua igreja. Infelizmente, hoje eu não posso fazer isso. Mas eu falo, procure uma igreja mais próxima da Bíblia, porque a coisa está feia, gente. Jesus venceu o inimigo, depois de orar e jejuar, citando a palavra de Deus. E a nossa regra de fé. Precisamos levar a sério o compromisso com a palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que os outros pensam. Eu vejo aí muito crente entrando na internet, às vezes entra nos meus grupos falando, pastor, o que você acha do Illuminati? O que você acha da Terra plana? Eu falo, gente, vai estudar a Bíblia, para com essa besteira. Não tem gente aí, principalmente no que diz respeito à batalha espiritual. Tem tanta coisa errada sendo ensinada sobre batalha espiritual, por quê? Porque não é a Bíblia. E veja a ênfase que Paulo dá à batalha espiritual. O versículo 10 ao versículo 22, são 13 versículos só sobre batalha espiritual. E Paulo começa, olha, quanto ao mais, ou seja, gente, se você não levar uma vida séria com Jesus, não valorizar sua salvação, esqueça de batalha espiritual. Agora, se você leve, é o inimigo que vai se preocupar com você. Porque tem crente que acorda de manhã já assim, todo traumatizado. O que o diabo vai aprontar comigo hoje? Olha, eu digo, se você é um servo de Deus, leve uma vida séria de oração, palavra de Deus, é o diabo que vai acordar de manhã e vai falar assim para os demônios. Cuidado com aquele irmão, porque hoje ele não está de brincadeira. Gente. É ele que tem medo de nós. Gente. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que antes, o
Tiago fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Certo? Bom, a semana passada nós aprendemos sobre o poder do cristão. Nós vimos 2 erros também que precisam ser evitados em batalha espiritual. Subestimar o poder do inimigo ou superestimar. E vimos qual foi, né? Vou aqui voltar. Dá pra virar aqui, Lucas? Está pegando? Vai pegar aqui os dois. Que não dá pra pegar todo mundo. Isso, gente. Vou tentar aqui, ó. Tem pessoas que reclamam que corta a minha cabeça, mas eu quero que vocês peguem o estudo aqui. Ouçam a minha voz e prestem atenção no estudo. Olha aí. A semana passada, a gente aprendeu sobre... Deixa eu voltar aqui. Como é que volta aqui, Lucas? Mexe na setinha pra frente e pra trás. Olha lá, semana passada o que a gente aprendeu? Vamos lá. Aprendemos sobre o poder do cristão, né? Vimos o texto bíblico de Efésios 6, né? Falamos sobre andar em vitória, que a gente não pode subestimar o inimigo. Por outro lado também, não podemos superestimar o inimigo, certo? E demos aqui que Paulo usa 5 capítulos e meio para falar da nossa posição em Cristo e a maneira de agir nos nossos relacionamentos. E só usa 20, na realidade não são 20, né? Ele usa ali praticamente 13 versículos para falar do combate cristão. E ele cita aí, gente, ele divide esse bloco em 5 aspectos importantes. O poder do cristão, versículo 10, o adversário do cristão, versículo 12, o equipamento de defesa do cristão, versículo 11, 13 e 17, a energia do cristão, versículos 18 a 20, e depois o encorajamento do cristão, do 21 ao 24, certo? E a semana passada nós focalizamos mais no poder do cristão, que está no versículo 10, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos. Nós precisamos dessa força. De onde vem essa força? Do Senhor. Na força e no poder do Senhor, certo? Então hoje, agora, nós falaremos... Já falamos sobre o poder do cristão, agora vamos falar sobre o adversário do cristão. Lembra que nós falamos, não podemos subestimar, mas ao mesmo tempo não podemos superestimar, certo? O diabo tem poder? Tem. Mas quem é ele diante de Deus? Um verme, gente, um derrotado, certo? Mas esse verme derrotado está aí querendo fazer crente de vermes e derrotados também. Não podemos aceitar, certo? Olha lá, o versículo 12 de Efésios 6, né? Olha, se você tiver pergunta, mande aí, né? O Lucas vai colocar aqui, ó. O adversário do cristão, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, gente, antes de falar contra quem devemos lutar, Paulo deixa claro contra quem não é a nossa luta. Nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. Aquele irmãozinho tribuloso na igreja, que se levanta contra o pastor, contra a igreja, contra você, ele está sendo alvo, objeto de Satanás, está se deixando usar por Satanás. Não estou dizendo que ele está endemoniado, tá? Mas ele pode estar se deixando usar por Satanás. Nossa luta, gente, não é física, é espiritual. Muitas vezes o povo de Deus sofre terrivelmente por não entender contra quem está lutando. Há muitos cristãos que estão entrando na batalha e ferindo os próprios irmãos. Tem um livro fantástico que vocês deviam ler. O nome desse livro é Além do Perdão. O autor dele é Don Baker. É um livro fantástico, gente. Ele fala sobre disciplina na igreja. E tem uma frase que me marcou quando eu li esse livro. Ele fala que a igreja, olha aí, gente, a igreja é o único exército que abandona um soldado ferido no campo da batalha, quando diz respeito à disciplina. Que coisa, né, gente? É um testemunho pejorativo, negativo de igreja. É o único exército que abandona um soldado ferido no campo da batalha. Lembra da música do Sérgio Lopes, Soldado Ferido? Aí, gente. Então, às vezes, a gente está crucificando mais o irmão. Estão atingindo com seus torpedos os próprios aliados, em vez de bombardear o arraial do inimigo, gente. Eu falo que tem crente que fica acusando o irmão.
O diabo é o acusador e ele já tem 1/3 dos demônios que caíram do céu. Então não entre no time dele, gente, porque não derrotado, hein? Não entre no time para perder, entre no time de Jesus. Ok? Então, não podemos lutar contra quem não conhecemos. Então vamos ver quais são as características desse inimigo, né? Chamou a atenção para algumas verdades. Ó. O reino das trevas possui organização. Existe uma estratificação de poder no reino das trevas. É o que Paulo fala aqui no versículo 2. Ó. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ok? Então vamos trabalhar um pouquinho. Paulo fala de principados, poderios, príncipes desse mundo das trevas e exércitos espirituais do mal. Existe uma cadeia de comando, gente. Existem cabeças e subalternos, líderes e liderados. O primeiro reino das trevas articula-se contra a igreja. O item 3 aqui. Ó. Vamos voltar ao que a gente aprendeu até agora. Olha lá. O reino das trevas possui organização, existe estratificação no poder do reino das trevas e, terceira coisa que a gente aprende, que o reino das trevas articula-se contra a igreja. Ele quer acabar com a igreja, gente. E esses desigrejados hoje estão caindo no laço de inimigo. Sai da igreja porque ficou aborrecido com o irmão, é crente dodói. E aí eu falo, você sai da sua família porque brigou com o seu irmão de sangue? Você sai do emprego porque brigou com o patrão? Você sai do emprego porque brigou com o amigo do trabalho? Você sai do seu bairro porque brigou com o vizinho? Não, né? Mas tem muito crente saindo da igreja porque brigou com o irmão. Já ter discussão, desavença, já é errado, como Paulo fala em Coríntios 6, ele fala sobre litígio. As pessoas vão levar as coisas lá fora. Resolva as coisas lá dentro, gente. Não fique com mimimi. Tá cheio de crente mimimi hoje. Vai sair da igreja. Se você está saindo da igreja por causa das pessoas, é porque você não entrou na igreja por causa de Jesus. Entrou por causa das pessoas. O irmão pode te decepcionar, ele é ser humano. Mas Jesus jamais vai te decepcionar. E como eu sempre digo, a igreja ainda é e sempre vai ser a única agência autenticada por Deus como sua representante aqui na terra. Não saia da igreja por causa de mimimi de irmãos, tá? O diabo e seus demônios, gente, investigam nossa vida, você sabia? E ele busca oportunidade para nos atacar. Ele vai tentar descobrir o nosso ponto fraco, o nosso calcanhar de Aquiles. E esse inimigo tem um variado arsenal, gente. Ele usa ciladas para cada pessoa. Ele usa uma estratégia diferente. Ele ousa mudar os métodos. Eu vou falar um pouquinho disso. Mas uma vez uma irmãzinha de uma igreja chegou assim para mim e falou: pastor, eu fui abençoada por Deus. Eu falei: o que foi, irmã? Eu fui no supermercado comprar e o que aconteceu? Que a caixa errou e me deu um troco a mais. Deus me abençoou. Eu falei: irmã, Deus não te abençoou. O inimigo te jogou uma cilada e você caiu. Se aquela funcionária te deu um dinheiro a mais, ela vai pagar. E mesmo que ela não fosse pagar, esse dinheiro não é seu, devolva a sua consciência. Então, às vezes, o inimigo joga essas ciladas e a gente acaba caindo e achando que é bênção de Deus. Ele errou o preço. Cilada do inimigo, gente. Preste atenção nisso, né? Inimigos gostam de fazer isso, certo? Então vamos pensar um pouquinho em algumas características terríveis desse inimigo. Alguém fez alguma pergunta aí? Em primeiro lugar, gente, ele é um inimigo invisível, certo? Satanás não vai aparecer para você como um camarada com chifre, com rabo e com um tridente lá. Não! Ele é invisível, gente. Ele é um inimigo espiritual e escuta cada palavra que você fala, vê cada atitude que você toma e acompanha cada ato que você pratica escondido. Ele está lá. Ele tem algumas características, né? Como anjo. Ele não vai entrar na sua mente, mas ele observa o que você faz, ele ouve o que você faz, né? Certo? Agora presta atenção nisso, gente.
Eu não quero que com isso, de que Satanás escuta cada palavra que você fala, de você entrar pelaquela cadeia de um ensino bíblico que para mim é heresia. Pessoa dizendo que você tem que orar em espírito para o inimigo não escutar a sua oração, para não roubar a sua bênção. Isso é besteira, gente. Isso é besterol evangélico. Isso não é doutrina, é heresia. O inimigo tem que escutar você orando sim. Você que não tem que fazer as coisas escondidas. Cadê o poder de Deus? Se você estiver realmente falando com Deus, o inimigo não vai chegar nem perto, gente. Certo? Mas preste atenção que ele fica lá. Porque tem crente atribuindo ao diabo coisas que ele não faz. Está cheio de dívida, foi o inimigo. Foi você que não soube usar seu cartão de crédito, entrou no especial, está gastando mais do que ganha. Certo? Não foi o inimigo não, você não deu a sua senha para o diabo, tá? Certo? Então presta atenção nisso. Às vezes ele está lá, tropeçou, adulterou. Ah, foi o inimigo. É porque você está assistindo filme pornográfico, você comprou revista pornográfica. Não foi o diabo não, ele vai tomar proveito, mas é você, certo? Mas presta atenção. Ele fica de espreita, vendo a sua atitude, o seu ato praticado escondido, certo? Ele age de forma inesperada. Quando você menos espera, ele está lá, armando cilada para você. Em segundo lugar, ele é um inimigo maligno. Além de ser um inimigo invisível, ele é um inimigo maligno. Temos tanta coisa aqui para trabalhar que o tempo vai passando. Então, o tempo vai passando, né, gente? Quando a gente começa a engrenar, fala, meu Deus, olha a hora, né? Mas, primeiramente, o diabo é o inimigo invisível, segundo, é o inimigo maligno. A Bíblia o chama de diabo, Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente dragão. Aí não foi nenhum título benéfico, tudo título maléfico. Ele era um anjo de luz, gente, que se usurpar, quis ser igual a Deus. O que aconteceu? Cuidado quando você se levanta contra Deus ou contra a obra de Deus. Olha lá, Satanás foi lançado do céu e foi para o inferno. Cuidado você, que tenta se levantar contra Deus, contra a obra de Deus. Eu lembro que quando me converti, tinha um corinho evangélico que dizia, essa obra é de Deus, ela não pode parar. Sai você do meio, se não vai se machucar. Olha aí, presta atenção nisso, né? Então não deixe o diabo te usar. Seu intento é roubar, matar e destruir. Como João diz lá no capítulo 10, né? Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vidas e vida com abundância. Então o diabo é o inimigo invisível. Segundo lugar, é o inimigo maligno. Terceiro lugar, o inimigo astuto. Certo? Presta atenção nas astúcias dele. Ele usa ciladas, armadilhas e ardis. A Bíblia fala, gente, em 2 Coríntios 11:4, que ele se transfigura em anjo de luz. Olha lá. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Diz o seguinte. 2 Coríntios 11, 4. 2 Coríntios 11, 14. Arruma aí, tá? Diz o seguinte, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha aí. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha lá, versículos 14 e 15. Paulo começa a falar sobre falsos obreiros e apóstolos fraudulentos, no versículo 13, e depois ele fala sobre o diabo. Ele se transfigura em anjo de luz para enganar. E fala que os seus ministros, demônios também, gente, né? E ministros de justiça. Quantas pessoas estão sendo enganadas aí pelo diabo, gente? Às vezes, gente, quando eu me converti, eu comecei a aprender o que é o Evangelho. Eu tinha 14 anos. E uma vez eu vi uma pessoa na igreja, dava um show, falando em línguas. E aquilo me incomodava. Mas eu não era o pastor da igreja, era apenas um menino que estava crescendo na fé, né? E o pastor foi usado por Deus, chegou ali, colocou a mão na cabeça daquela irmã e repreendeu. Era o diabo, gente.
enganando a igreja com línguas estranhas e profecias. Não era de Deus, gente. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele gasta aquele capítulo todo para falar sobre o dom de línguas e o dom de profecia na igreja, que são os dons que mais o inimigo imita e usa para trazer confusão. Gente, presta atenção no que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia de coronavírus. O que eu tenho recebido de áudios, de vídeos, de profecias, um dizendo que Deus vai acabar com o mundo, outro dizendo que Deus é misericordioso, um dizendo que Deus está levantando o presidente contra a nação, outro dizendo que Deus vai abençoar, e a gente não sabe mais em que acreditar. Paulo fala que a gente tem que julgar as profecias, gente, porque o inimigo faz isso. Quantas profetadas estão sendo ditas aí nos púlpitos e as pessoas dando glória a Deus, e às vezes é o inimigo. Preste atenção, ele faz isso, gente, tá? Então por isso que a gente precisa, quem lembra dos nossos 12 dias de oração, do dia 1º ao 12º dia de janeiro, nós oramos pedindo o dom de discernimento espiritual. Porque as igrejas estão cheias, gente, de agente de Satanás, enganando o povo. E o povo lá pulando, dando glória a Deus, né? E coisas que não são de Deus, certo? Então preste atenção que o inimigo ele é astuto. Ele usa muitas máscaras. Às vezes aquele irmãozinho, aquela pessoa que parece uma bênção, se aproxima de você e você não percebe que ele está sendo agente de Satanás. Aquela vozinha doce, né? Mansa, misericórdia. Ele também age assustadoramente como um leão. Ele ruge para assustar. Ele tenta assustar os crentes medrosos. Agora, aqueles crentes que não são medrosos, ele usa de astúcia. O diabo e seus agentes ameaçam e intimidam as pessoas com o propósito de destruí-las. Quantas pessoas estão aí, né, achando que o diabo está fazendo alguma coisa por ela? Nossa, nada, inocente. O diabo não faz coisa boa para ninguém porque ele não conhece o bem. Ele é mau, ele é maligno, certo? Eles estudam cada pessoa para saber o lado certo para atacá-las. Os agentes de Satanás, aí, os demônios. Estuda cada pessoa, né, gente? Para saber o lado certo para atacá-las. Eu costumo brincar, gente, mas tem uma grande verdade. Eu falo que os líderes de Deus, eles enfrentam 3 barras. Eles são derrotados por 3 barras. A barra de ouro é o dinheiro, foi o pecado de Acã. A barra de saia, mulher, foi o pecado de Davi. E qual a terceira barra? O conhaque São João da Barra. Quantos crentes estão aí dizendo que são crentes, está enchendo a cara. Mas a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Satanás, ele arma cilada. E uma das ciladas que ele usa, às vezes, é o crente querer se autopromover. O crente gosta de ser bajulado, massagear o seu ego e não percebe que, às vezes, o inimigo usa aquela situação para ele desviar, para ele cair na fé. Então, cuidado com o inimigo, gente, né? Em quarto lugar, ele é o inimigo persistente. Lembrando aqui, vou voltar para você recapitular. Olha lá. Ele é o inimigo invisível, ele é o inimigo maligno, ele é o inimigo astuto, certo? E agora vamos aprender, em quarto lugar, que ele é o inimigo persistente. Não ache que você foi lá, venceu uma batalha, que ele vai te deixar em paz. Lembra Jesus? Ele foi para o deserto ser tentado. O diabo tentou uma vez, não conseguiu, não desistiu. Tentou a segunda, não conseguiu, não desistiu. Tentou a terceira, não conseguiu. Aí Jesus falou, olha, arrega-te. Aí sim ele foi. Ele é persistente, né? Ao ser derrotado... Opa, eu voltei aqui. Deixa eu tentar me acertar aqui. Eu acabei tirando aqui, né? Então, ao ser derrotado, o diabo não vai desistir de você. Ele vai continuar tentando alguma coisa contra a sua vida. Certo? Porque ele é persistente. Ele não perde o primeiro round e vai ficar lá, né? Simplesmente como derrotado e não deixar você. Não. Ele vai continuar, né? Ele não vai desistir de você. No mau sentido, né? Então,
Opa, eu voltei aqui, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho para vocês acompanharem o estudo. Eu já estou aqui falando sobre a armadura, mas nós estamos falando ainda sobre o inimigo, né? Estamos falando sobre o nosso adversário. Ok? Aqui. O que ele faz por nós e contra nós. Então, ele é um inimigo persistente. Ele não perde o primeiro round e deixa você. Ao ser derrotado, ele e seus agentes voltam, mas agora com novas estratégias, né? Ele fica estudando o nosso ponto fraco. E se ele não te venceu naquela área, ele vai tentar vencer você em outra área. É típico dele. Em quinto lugar, ele é um inimigo numeroso, ou seja, ele não está sozinho. Ele tem um grande exército. Então não podemos vencer esses terríveis exércitos do mal sozinhos, nem com as nossas próprias armas. Precisamos da ajuda dos irmãos e do poder de Deus, da força de Deus. Em sexto lugar, é um inimigo oportunista. Ele aproveita as oportunidades. Mesmo depois que o vencemos, precisamos continuar firme, porque ele sempre procura um novo jeito de atacar, uma nova oportunidade. Então, às vezes a pessoa não cai de um jeito, acaba caindo do outro, porque o inimigo faz isso. Eu lembro aqui de um texto lá em Juízes, que Deus manda um profeta levar uma profecia para Jeroboão, e Deus é bem claro para o profeta, ó, não come nada lá, entregue a profecia. Deus falou com ele pessoalmente, né? E não volte pelo mesmo caminho, vem embora. Aquele profeta foi lá, entregou a profecia, ofereceram comida, pediu para ele ficar, ele falou, não, Deus foi bem claro, para ele não comer, para ele voltar. E ele está voltando. E aí um outro profeta idoso soube da situação, pegou a mula, correu atrás desse profeta e chegou lá, volta por aqui, vamos comer, tal. O profeta falou, não, Deus falou para mim que não era. Ele falou, mas eu também sou profeta de Deus e um anjo me apareceu, mandou vir te buscar para você voltar. O que aquele profeta fez? Ouviu a voz desse falso profeta. Tinha feito o correto, tinha obedecido Deus até aquele momento. Mas agora o inimigo usou, né, esse outro falso profeta e ele volta que esse outro falso profeta se deu mal, gente, morreu, certo? Então preste muita atenção nisso. O inimigo ele é oportunista. Se ele não conseguiu te vencer, ele vai usar outra estratégia, né? Então por isso a gente precisa sempre estar firme e constante. Por isso que a Bíblia fala, orai e vigiai para não entrar em tentação. Quando o cristão deixa de usar toda a armadura de Deus, ele encontra uma brecha, entra e faz um estrago. É isso que o inimigo faz, né? Não podemos ter vitória nessa guerra se não usarmos todas as peças da armadura. Ok? Gente, semana que vem vamos falar sobre o equipamento de defesa do cristão. Nós vamos lembrar agora o que o inimigo é. Nosso adversário, que a gente precisa conhecer, certo? O nosso adversário. Ele é um inimigo maligno. Primeiro vimos que ele é um inimigo invisível. Segundo, que ele é um inimigo maligno. Terceiro, que ele é um inimigo astuto. Quarto, que ele é um inimigo persistente, não é isso? Isso, é um inimigo persistente. Quinto, é um inimigo numeroso, tem um grande exército ao seu redor, olha, principados e potestades. E, em sexto lugar, o inimigo oportunista. Então, nós sabemos com quem estamos lutando, precisamos trabalhar com isso. Vamos ver se temos aqui resposta. Olha, gente, nosso número de família chegou para 34. Seu Bonifácio está aí. E eu sei muito bem, usou várias pessoas para me destruir. E a Márcia, Bonifácio falando aí que o inimigo usou pessoas para destruir a vida dele, né? Jorge Marques, lá meu aluno de Cubatão, que Deus abençoe sua vida. Manda um abraço para minha amiga Dani, a nossa MC, para o teu filho lá também, né, Matheus, né? E ele diz, como é bom ter ensinamentos. Voltando aqui, né, você já viu lá, né? Então ele diz aqui o Jorge, como é bom ter ensinamentos com o pastor José Carlos. Deus o usa perfeitamente e nos faz crescer cada vez mais. Obrigado, Jorge, né?
Um abraço aí para Dani, gente de Cubatão nos ouvindo. Margarete Souza, esposa do pastor Damião. É verdade, vamos tapar as brechas, né? Maria Cristina fala, somos atacados todos os dias. Graças a Deus por essa palavra. Preste atenção, gente. O inimigo está em todo lugar, né? 1 de Pedro 5,8 fala que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Por isso a gente precisa estar sóbrio, resistir na fé. Certo? Então com o inimigo não se brinca, gente. Mas lembrando do que Tiago fala. Primeiro, submetei-vos, pois, a Deus. E com o diabo, resisti, e ele fugirá de vós. Então na batalha espiritual, primeiro nós vimos a ênfase que Paulo dá, vimos também a questão do poder do cristão, a força de Deus. E vimos agora quem é o nosso adversário. A semana que vem veremos o nosso equipamento. Deus nos deu capacidade, além da força e do seu poder, Ele nos deu um equipamento de defesa e de ataque contra o inimigo. Tá certo? Que Deus abençoe você grandemente, né? O João está dizendo que o culto foi uma bênção, só que o notebook dele está travando direto. Gente. Temos que entender que nesse período de isolamento social as pessoas ficam em casa e todo mundo usando a internet ao mesmo tempo, né? Então dá uma queda aí. Queremos lembrar vocês, ó, pessoal da igreja, os nossos devocionais diários que eu tenho feito todos os dias. Né? Estamos aqui com a casa em reforma, mesmo assim temos com o nosso compromisso de, né? Estou cuidando dos meus netinhos, mas estamos com o nosso compromisso de postar diariamente nossos devocionais diários. Ouça, gente, se inscreva lá no canal do YouTube, peça para os seus amigos se inscreverem para que a gente tenha um maior alcance e leve essas meditações diárias para o povo de Deus. São palavras mesmo do coração de Deus, palavra... Tem que chegar em 1000 inscritos para poder fazer culto no YouTube. Assim os irmãos que não têm Facebook conseguem assistir o culto. Isso então, gente. Tem a minha página no Facebook, vocês também precisam curtir, se inscrever. E o meu canal do YouTube. A gente precisa de 1000 inscritos para que a gente tenha o culto aqui, né, melhor no YouTube, não é isso? Porque o culto no Facebook, só quem tem Facebook consegue assistir ao vivo. Se a gente quiser fazer culto no YouTube, que aí quem não tem Face consegue assistir, só consegue fazer live, acho que com 1000 inscritos, se eu não me engano. Vocês ouviram aí, então? Tem gente, a Marta mesmo não tem Facebook, tem pessoas que não tem Facebook e não conseguem acompanhar aqui a nossa live. Agora, se a gente tiver 1000 inscritos lá no canal do YouTube, a gente consegue fazer culto lá. A Cleide perguntou... E você pode depois, né, assistir depois. Cleide está perguntando o quê? Qual é o livro Além do Perdão? Isso, Além do Perdão é da editora Betânia. O autor é escreve Don, D-O-N, Baker. É Don Baker. Um livro fantástico, gente. Né? Se você tiver dificuldade, fala que o meu fornecedor traz, né? Só esperar passar essa baixa de coronavírus. Às vezes você encontra mais barato nas internet, só que você vai pagar o frete. Esses dias eu vi um livro fantástico que eu queria comprar, mas quando eu vi o frete, gente, né? Aí o livro dobrava de preço. O meu fornecedor traz, faz em 4 vezes, né? Eu vendo livros e bíblias, aí se você quiser, fale comigo, né? Mas esse livro vale a pena ler, gente. É um livro fantástico, fala sobre o que é a verdadeira disciplina na igreja, né? É isso aí. Eu não vou contar aqui para não tirar aí o desejo de você comprar e adquirir. Leia livros, gente. E é até bom ler agora, né? Isso, porque tá... Passar tempo. Exatamente, agora. Gente, leia livros. Olha, eu já li 4 livros esse ano e estou terminando a Bíblia, gente. Olha, nesse pique, no final da semana, no início da semana, eu acabo de ler a Bíblia pela 6ª vez. E já li 4 livros, vai entrar para o 5º livro. Leia porque você vai oxigenar o seu cérebro, vai abrir sua leque de conhecimento e ainda um exercício para evitar o Alzheimer, tá certo? Bom, a Maria Cristina diz que imensa alegria ouvir a voz do Lucas, que bom, olha lá, tá certo? Lembra também que eu falei na Escola Bíblica Dominical, gente, sobre os livros de devocionais que a gente precisa fazer. Vale a pena investir. O Seminário Bíblico Palavra da Vida, lá em Atibaia, todo ano ele faz um devocional novo. Você pode pegar os antigos, de vez em quando eu vou lá, compro, né? Os meus alunos pedem, eu compro os antigos, porque a gente às vezes não teve acesso, e tem um texto para cada dia com perguntas e respostas. Se você entrar no site do SBPV, Seminário Bíblico Palavra da Vida Sudeste, eles vão te informar como adquirir esses devocionais aí, certo? Vai ser bom para a sua vida. Mas invista em leitura, faça como a Cleide, né? A Cleide é uma devoradora de livro, tá? Então leia bastante aí.
Chegamos ao final, vamos orar agradecendo a Deus, agradecer a todos vocês que fizeram presente, né? Tivemos aqui 35 famílias, não são 35 pessoas, são famílias que estão aí assistindo junto conosco, né? Agradecemos a todos aí. Pai, nós somos gratos por esse momento que oramos, te cultuamos, né? Nesse culto de oração, ensino da palavra de Deus, somos gratos porque a gente preza por isso, nesse momento tão difícil, que a tua palavra fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, não ouvindo essa doutrina, tendo como comichões nos ouvidos. Nós temos pregado a tua palavra, Pai. E nos ajuda a manter firme esse compromisso de pregar a palavra da verdade, a tua palavra genuína. E nós agradecemos pela presença de todos, Pai, e oramos para que essa pandemia acabe logo, para voltarmos aos nossos cultos e termos comunhão, daquele abraço, daquele beijo no irmão, compartilhar, conversar, o nosso cafezinho, comunhão que a gente faz no segundo domingo do mês, e o cafezinho que tem todo final do culto lá, com bolachinha, chá, né, biscoito, para a gente bater um papo no final do culto. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Amém.